frutooligosacarídeos, também conhecido como FOS, são considerados açúcares bons, o famoso açúcar do bem, pois ele traz benefícios para a saúde do intestino e nutrição. Eles são produzidos em indústrias por meio de uma reação de sacarose, que é o açúcar comum que nós usamos, e enzimas especializadas chamadas frutossiltransferases, que são proteínas que atuam acelerando reações. Essas enzimas, elas ficam presas em células miceliais, que são as células do fungo, que no caso que a gente vai usar é o Aspergillus oryzae e PT301. A gente utiliza esse fungo porque ele é muito bom em produzir uma enzima que é responsável pela reação de transfrutosilação. É a reação que ela transforma o açúcar comum, que é o que a gente já conhece, em açúcares mais saudáveis, como o FOS, que podem ser fixados em materiais de apoio chamados suportes, e quando essas células estão imobilizadas nesses suportes, elas se tornam mais resistentes e podem ser usadas várias vezes no mesmo processo. E para esse projeto, vamos utilizar a esponja vegetal, que é a famosa esponja de tomar banho. E para o processo, nós cortamos elas em pequenos pedaços. Escolhemos ela pois, além de ser encontrada em abundância no Brasil, é um material altamente poroso, de baixo custo e tem características estruturais que podem reduzir a tensão e dificuldade na passagem do ar e nutrientes entre as células do sistema. O objetivo desse trabalho foi produzir e imobilizar as células de Aspergillus oryzae e PT301 em esponja vegetal sob cultivo submerso. Além disso, também buscou-se caracterizar esse biocatalisador quanto às suas propriedades bioquímicas e de estabilidade para aplicá-las em reação dentro de um reator de leito fixo, um tipo de equipamento onde o líquido passa pelas células presas e realizam essa reação. Primeiro, o fungo Aspergillus oryzae foi cultivado em processo de batelada, dentro de um shaker para favorecer seu crescimento. Depois, as células do fungo foram presas em uma esponja vegetal e colocadas em um reator de leito fixo. Por este reator, passou uma solução de sacarose que foi quebrada em frutooligosacarídeo, FOS, pelas enzimas do fungo. Durante o processo, acompanhamos a formação dos FOS e o desempenho da enzima ao longo do tempo. Através da curva de crescimento microbiano, o melhor tempo de cultivo celular foi de 28 horas, para que as enzimas presentes na biomassa estivessem mais ativas. Esse foi o menor tempo encontrado dentro dos estudos com células do fungo imobilizadas em outros suportes, como óxido de titânio, alumina e poliácido lático, conhecido como PLA. Os estudos termodinâmicos realizados demonstram que a imobilização enzimática em esponja vegetal aumentou a estabilidade térmica da eftase. Isso foi observado em operações por 96 horas em reator de leito fixo, em que a enzima manteve sua atividade enzimática igual por esse período de tempo. Para um tempo de reação enzimática de 180 minutos, obteve-se a concentração de 26,51 gramas por litro para o açúcar prebiótico, com a produtividade máxima de 1,89 gramas de FOS por grama de célula por hora. As células aderidas ao suporte facilitaram o preenchimento do reator e evitaram o arraste de material, reduzindo o risco de obstrução e perda ao longo do sistema, algo vantajoso para o uso prolongado em processos industriais. Além disso, a operação em modo contínuo evita o acúmulo de subprodutos que podem diminuir o desempenho da enzima. Com esse trabalho, foi possível perceber que usar a esponja vegetal para imobilizar as células do fungo Aspergillus oryzae é uma opção eficiente e sustentável para produzir os açúcares FOS. Observou-se uma maior estabilidade do biocatalisador e menos compactação do leito do reator, essencial para a operação de processos contínuos, podendo até ser usada em escalas maiores, como na indústria de alimentos.